Olá pessoal, beleza? Aqui é o Eduardo. Para começar esse devocional de hoje, eu quero perguntar para você: já teve raiva de alguém? Você está com raiva de alguém? Está com ódio, sei lá, uma mágoa? Então esse devocional é para você, tá bom? E o texto base, eu sempre vou deixar um texto base, baseado na palavra do Senhor, em coisas que aconteceram na Bíblia. Um aconselhamento para você. Está em Atos 21. Depois você leia lá com calma, Atos 21, 29. Você vai ver uma situação muito interessante. A Bíblia fala que o Paulo estava em Jerusalém. Ele era um homem que ele era odiado pelos judeus, porque ele estava pregando para os gentios, ele pregava coisas contra, que eles entendiam que era contra a lei de Moisés, não entendendo o contexto que ele estava levando. E a Bíblia fala que ele caminhando naquele lugar, eles viram ele caminhando com um homem de Éfeso, e eles deduziram que o Paulo entrou no templo com aquele homem, o qual era proibido. A partir dessa dedução, a Bíblia fala que eles começaram a espancar o Paulo, porque eles deduziram que ele fez isso, só que ele não fez. Eu acho interessante isso porque muitas vezes nós alimentamos sentimentos sobre outras pessoas sem entender exatamente o contexto das coisas. Nós não olhamos o lado do outro, nós não entendemos o contexto, nós não conversamos, nós não tentamos alinhar as coisas. Só que a Bíblia diz que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. O que a Bíblia está querendo dizer? Olha, você tem alguma coisa contra alguém, alguma situação, algo que te chateou, algo que deixou você irado, porque isso pode acontecer. Não deixe o dia virar, não deixe as coisas prorrogarem, não deixe o tempo passar demais. Vai atrás dessa pessoa, alinhe as coisas, expõe o que aconteceu, peça perdão se for necessário, perdoe também, porque isso é importante. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Mas nós muitas vezes preferimos guardar um sentimento, guardar um contexto que está na nossa cabeça, e aquilo vira uma verdade para nós. O mais interessante é que virou uma verdade. Eles não inventaram isso, eles deduziram que o Paulo estava com um homem de Éfeso, que entraram no templo, e isso virou uma verdade para eles. Ninguém teve aquela ideia de perguntar assim: cara, você entrou com esse homem no templo? Ninguém perguntou isso para ele. Sabe, às vezes você está alimentando algo sobre alguém e basta você chegar e fazer uma pergunta simples, ou conversar, entender foi assim que aconteceu, e expor as coisas. E muitas vezes nós fomos alimentando uma história na nossa cabeça e aí a raiz vai aumentando, chamada raiz de amargura. Cuidado com a raiz de amargura. Tem muita gente carregando a raiz de amargura e eu entendo que a raiz de amargura tem uma coisa que rega a raiz de amargura que se chama prepotência, porque nós somos muito prepotentes. Muitas vezes nós não queremos ser humilde para perdoar o outro, para ouvir, para reconhecer que estamos errados, né? Ou até mesmo só para liberar um perdão, né? Muitas vezes a nossa prepotência, a nossa arrogância está alimentando a nossa raiz de amargura. Não deixe isso acontecer com você, sabe? Pare para pensar e lembre-se que toda história tem três lados. Tem o seu, tem o lado A, o lado B e o lado verdadeiro. Que Deus te abençoe e eu te vejo no próximo devocional. Tchau!